Alô, olá, boa tarde, gente. Como vocês estão? Aqui nós temos o quadro que eu usurpei do senhor João Carvalho, né? Que uma pessoa gentilmente cedeu o nome nos comentários do YouTube de Pororoca Experience. Eu achei muito bom. Eu tava chamando de Pororoca franqueado, mas Pororoca Experience é uma coisa que me apetece muito mais. Então, daqui pra frente, todas as vezes que nós tivermos convidados e convidadas, será Pororoca Experience, tá? E hoje nós temos aqui a ilustre convidada, que é uma pessoa que eu admiro muito, que nós temos a honra de termos ao nosso lado, agora na Soberana, e que já era praticamente membra por uso capião da Soberana de tanto que eu consultava ela para assuntos de ecologia política, né? Porque todas as vezes que eu falei de ecologia política aqui no canal, podem ter certeza de que eu mandei mensagens para essa senhora aqui do meu lado para consultá-la, porque, assim, é uma coisa que cada vez está mais em pauta, agora com sopa de tomate e purê de batata nos quadros mais ainda, né? E aí a gente até pode falar um pouquinho sobre isso. E agora, também, na Soberana a gente busca sempre procurar pessoas que tenham expertises que sejam necessárias pra gente avançar no nosso projeto revolucionário. E não dá pra falar em revolução hoje em dia sem falar de ecologia política, não é? Então, Sim. Bebel, apresente-se para a galera aí. Olá, gente, tudo bem? Eu sou a Bebel, também conhecida como Bebel Abelhinha. Vocês podem me procurar assim no TikTok e no Insta. Exclamação E Bebel aí eu no chat. falo. Peraí. Quer que eu taque no chat? Não, tem aí já. A galera, exclamação Bebel, eu coloquei Ah, os beleza. links. Isso. E eu falo de. Bom, eu falo de ecologia política numa perspectiva, né, marxista-leninista, o quanto eu consigo, né, relacionar as coisas, porque realmente, como o Ian falou, não dá para a gente falar em revolução, nem. Aliás, não dá para a gente ser materialista e ignorar questões ambientais. Hoje em dia o negócio está um pouco complicado, mas temos alguns inimigos da revolução ecológica aí, então estamos aqui hoje para ouvir um pouco do que eles têm a dizer a respeito do agronegócio, especialmente, que acho que no Brasil talvez seja a maior força inimiga. E, Bel, fala um pouco da sua trajetória intelectual, como é que você se formou, como é que você começou a estudar esse tema. É um pouco complicado, mas. Mas eu tô perguntando porque eu gosto de falar de trajetórias intelectuais para as pessoas se identificarem com essas trajetórias. Porque às vezes as pessoas têm a impressão de que a gente desde sempre é radicalizado, desde sempre entende de tudo que a gente tá falando, e não é assim, sabe? Não, não é. Não, gente, eu comecei. Eu me formei em comunicação social, eu fui trabalhar em marketing de minha empresa, na indústria da moda. Que é uma das Aí eu indústrias mais comecei. poluentes, né? Que, É assim, uma das mais escrotas, é. sim. Aí eu comecei a ter contato com permacultura por meio de uma colega de trabalho minha. E aí nisso eu comecei a me envolver muito forte com agroecologia, com essas coisas. E aí, politicamente, no lado político, eu fui perceber que talvez eu fosse de esquerda, assim. E aí, só que eu estava no lugar errado, porque eu me via como anarquista. Isso era lá em 2017, mais ou menos, faz tempo. Aí, fui estudando. A pandemia me fez mergulhar muito em livro também. E eu comecei a me interessar por ecossocialismo. Não recomendo, mas assim, é interessante, mas não recomendo como forma de manter, de se organizar e manter sua militância. E aí, conforme eu fui entrando mais em contato e querendo atuar mais, eu acho que a minha necessidade era mais de organização, justamente, que era algo que não viria do ecossocialismo. Eu me vi como uma marxista-leninista, mas nisso eu já tinha largado meu emprego, não aguentava mais e falei, eu quero fazer um mestrado em ecologia política. E é isso que eu estou fazendo, por isso hoje eu moro aqui onde eu moro, que é na Espanha, e eu faço meu mestrado em ecologia política. E é isso, gente. Aí, acho que vale a pena a gente já entrar nesse tema também, Bel, para tirar umas dúvidas, porque se pergunta bastante sobre o ecossocialismo, e você que é uma pessoa que se radicalizou pela via do ecossocialismo, no marxismo, né? Eu acho que o seu ponto de vista é muito qualificado para falar sobre. Então, que apontamentos você teria a respeito dessa linha do marxismo?
Olha, o ecossocialismo ele veio de uma necessidade muito legítima, né, de colocar, de dar uma importância verdadeira à pauta ambiental. E ele surgiu eu acho que foi no final do século passado. Só que as pessoas que criaram ele eram trotskistas. Então, o Michel Louvi é um deles. E ele se estruturou de uma forma que não tem muito como não tem muito chamado a uma organização efetivamente. Hoje tem um coletivo ecossocialista no PSOL só, e não tem um horizonte revolucionário. Não sei se dá para entender assim, mas é uma coisa de mais ação direta ou de pautas específicas que podem rolar dentro do Transformação de capitalismo consciência mesmo. também. E isso também, a questão de consumo consciente. De consciência, não sim. falam tanto porque eles até entendem que não é no capitalismo, né? Porque afinal de contas eles são ecossocialistas. Sim. Eles entendem que não é no capitalismo que as coisas vão se resolver, mas eles não estão efetivamente fazendo nada diretamente para construir essas condições materiais para superar o capitalismo. Então, essa é uma crítica que eu tenho, assim, é uma coisa que me pegou um pouco. E é isso, né? A falta de organização. Hoje em dia, os autores ecossocialistas que surgem não são trotskistas, eles são ecossocialistas, não sei. Marxistas, né? São marxistas. São marxistas, Mas ainda tem ecos, né? Desses mais das antigas e tal. Então, até hoje, você pode, como aconteceu comigo alguns meses atrás, comprar um livro de um ecossocialista e se deparar com só um capítulo inteiro falando mal do Stalin, como se isso fosse uma urgência climática nossa atual, né? Enfim. Aí. E para complementar o que a Bel falou, é interessante a gente ter isso com clareza, gente. Para nós, marxistas-leninistas, não existe marxismo sem Lenin. Por isso que a gente fala de marxismo-leninismo. E qual que é a grande contribuição do Lenin? A perspectiva de organização revolucionária. Porque para nós não existe revolução fora da organização da nossa classe. E o que o Lenin traz de muito poderoso é a forma organizativa revolucionária que é extremamente eficiente. Então, isso é uma das coisas que eu já vim observando mesmo no ecossocialismo. Por mais que eu acompanhasse, porque eu acho, novamente, como a Bebel falou, que é extremamente legítimo e que os estudos contribuem e contribuem muito, a perspectiva revolucionária faltava. A perspectiva de organização revolucionária faltava, né? Então, é isso que é uma das coisas que a gente salienta sempre, né? O marxismo-leninismo, ele é uma ferramenta revolucionária poderosíssima e nós não enxergamos fora dele uma capacidade de transformação da sociedade palpável, né? Mas é isso, gente. E, novamente, essa coisa de você comprar um livro de ecologia política e ter um capítulo falando mal do Stalin é uma ilação, assim. Não dá pra dizer que não é uma coisa que é puramente ideológica e que não tem nenhum propósito político, sabe? Então, matou grilhões. Sentido. Mas E ainda era um capítulo ruim, lembra que eu te mandei a foto? Era muito ruim, tipo, nem pra ser uma crítica boa, era uma crítica péssima, sabe? Uma crítica gratuita e sem qualificação nenhuma. Mas enfim, a gente sabe como o fantasma do stalinismo age na cabeça de certas pessoas, né? Sim. E é isso. Aí, hoje, como sempre... agora eu sou eco-stalinista. Exatamente, a Bebel é eco-stalinista. E aí, a gente... Aqui no Pororoca Experience, a gente faz react de texto, como falaram, né? E eu sempre peço para as convidadas e convidados escolherem textos que a gente possa destrinchar. Então hoje a senhorita Bel separou um texto que é a pura nata do Gimo Quente aqui, pra gente conseguir destrinchar, porque há muito tempo, gente, eu já tenho tido vontade de falar sobre o agro brasileiro. Por quê? A gente tem visto que, principalmente no primeiro turno das eleições, como a esquerda radical, mesmo a esquerda social-democrata, teve pouquíssimo espaço, porque toda a esquerda social-democrata fez uma coalizão pra Lula lá, e o Lula tá o Lula mais à direita que ele já foi, né? Então, mesmo nos debates eram tipo 50 tons de liberalismo. E nesses espaços,
a maneira como se falava do agro me incomodou muito. E eu tenho certeza que a Bebel quase teve um AVC, porque o tempo todo era o agro move o Brasil, o agro é importante, o agro... Teve a Renata Vasconcelos que falou que o agro e o meio ambiente andam de mãos dadas, uma coisa assim, né? O agro eu não lembro a frase que ela falou, mas foi uma coisa desse nível. De o agro e o meio ambiente andam de mãos dadas. E aí a gente... eu tava muito no ímpeto, inclusive consultando a Bel o tempo todo, pra tentar expor e fazer vídeos pra vocês, desconstruindo essa narrativa liberal de que o agro move o Brasil, de que o agro é a locomotiva do país, de que o agro é tech, é pop, é tudo, etc, né? E aí hoje nós temos o privilégio de ter uma pessoa que é muito mais qualificada do que eu pra gente descascar esse tema. Deixa eu só colocar direitinho aqui na tela. Porque hoje vai ser algo muito esclarecedor, inclusive para este que vos fala. Vai ser top. Então vamos lá. Bel, você pode falar um pouquinho sobre o AproSoja Brasil? Você conhece um pouco sobre essa agência de notícias aqui? Para além de... Sim, eles são simplesmente ideólogos da soja, né? Só para dar um contexto, a AproSoja é uma dessas empresas ligadas ao mercado de soja. E eles produzem conteúdo no site deles e tal, também para atrair parceiros e essas coisas. E o contexto desse texto é que o MST, uns meses atrás, meio que vandalizou de leve a sede deles. Ah, sim. Razão. E aí, eles fizeram, tipo... E tava todo um escândalo com relação ao agro é fome, porque estavam levantando muito a questão de quanto território de plantio de arroz e feijão estava diminuindo e o quanto o plantio de soja estava aumentando em terra, né, em extensão. E aí foi nesse contexto que o MST foi lá e pichou e fez uns negócios lá na sede deles. Pichou foi pouco. Eu dei risada, mas eles ficaram bravos e eles fizeram esse testaço aí defendendo o agro. Então hoje nós vamos dar uma olhada no que eles falaram. E eu olhei o chat e o primeiro comentário era: parece isento. Definitivamente. Um site chamado AproSoja parece isento. Parece isento. Parece super isento. Inclusive, né? É sempre assim, né? Esses caras do agro são muito isentos, neutros. Neutros, apolíticos, né? E apartidários. Apolíticos, Aí, bom, eu não vou fazer perguntas agora porque eu acho que esse texto vai dar muito pano pra manga. E aí, pra vocês que são novos e novas no Pororoca Experience, geralmente, quando eu tô com o João, que é o Pororoca Regular, nós dois somos historiadores, nós dois somos marxistas-leninistas, o caso do João marxista-leninista maoísta, a gente é do mesmo campo político, a gente costuma comentar os textos em pé de igualdade. Como nesse quadro eu tô chamando pessoas que são especialistas em áreas que eu não entendo, eu vou ler o texto e vou deixar os comentários a critério da convidada, tá? Então, só pra explicar o formato pra vocês. Pode comentar um pouquinho também. Se eu souber, né? Mas eu não vou dar pitaco porque, assim, eu tenho um conhecimento... Eu falei, a maior parte do conhecimento... Eu não tô brincando. A maior parte do conhecimento que eu tenho dessa área veio da Bebel mesmo, sabe? Então, por isso que eu falei que ela era membro, por uso capião, assim, da Soberana, de tanto que eu citei coisas que ela me passou e o que eu aprendi vem dos TikToks dela e tal. Mas vamos lá. Entre aspas, agro é morte, é fake news. Primeiro, eu sei que eu já tô interrompendo, mas assim, um uso um pouco elástico da palavra fake news, né? Uhum. Isso é uma das coisas que a gente já gosta de salientar aqui. Esses dias, a própria Caroline Sardá, que foi a minha convidada anterior, gente, falou um pouco sobre essa coisa da fake news, e ela falou de uma pesquisa que perguntava pra pessoas de comunidades, de favelas, de vilas, assim, o que elas achavam que significava fake news. E aí algumas pessoas respondiam, fake news é quando alguém é grosseiro, sabe? Fake news é quando alguém te xinga. Então, vocês entendem como esse termo tá atrapalhando pra caralho, sabe? Primeiro, existe uma palavra em português chamada mentira, sabe? Então eles podiam ter usado só essa palavra que é mentira. E fake news é sinônimo de mentira? Não, não. Isso é uma coisa que eu aprendi com o Frog. Fake news é uma categoria que demanda método. Que é um método de espalhamento sistematizado e intencional de mentiras, utilizando as ferramentas contemporâneas de informação. Isso é fake news, tá? Então, assim, falar que agro é morte, no máximo eles poderiam falar agro é morte é mentira, tá? Mas fake news é um uso muito elástico da categoria fake news. Ai, esse povo aí, viu? Saiba por que o agronegócio é essencial pro Brasil.
publicado na Gazeta do Povo. Que é assim, né? A gente leu o texto da Gazeta do Povo com a Isa, do História da Imagem, que foi aquela coisa, né? Que foi também. A gente falou de uso elástico do termo fake news, a gente tinha um uso elástico das aspas naquele texto, né? Se vocês lembram bem do que eu tô falando. Vamos lá! Deixa eu ver se eu consigo colocar um pouco maior aqui pra galera. Gimo quente, hein, gente? Esse aqui é o gimo curado. Gimo curado. Curado, esse aqui, fermentado. Assim acho que tá legível. Há cerca de um mês, militantes vinculados ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, e à organização Via Campesina Brasil, vandalizaram a sede da Associação Brasileira dos Produtores de Soja, a ProSoja Brasil, em Brasília. Entre as dezenas de pichações feitas no local, constavam frases com críticas ao agronegócio, tais como agro é morte, agro é fome, soja não mata fome. Ou seja, Só fatos. Fatos, pichou foi pouco. E é isso, apoiamos nossos camaradas que foram lá tocar o terror na ProSoja Brasil. Foda-se. É isso. Em nota sobre o ocorrido, o MST relacionou a fome e o desemprego no país ao agronegócio e teceu diversas críticas ao setor. As críticas, entretanto, não se sustentam. Toda a cadeia produtiva do setor, desde a produção agrícola à distribuição, gera milhões de empregos, atrai bilhões de dólares ao país e abastece as demandas de alimentos do mercado interno, tornando o segmento essencial para a economia brasileira. Eu vou começar aí, hein? Claro. Vou começar aí. Primeiro, agronegócio. Quando vocês pensam em negócio, vocês estão pensando em comida? Porque eu não. Eu estou pensando em commodity, em bolsa de valores, nesse tipo de coisa. E é disso que se trata. Agronegócio, com significado que ganhou, né? Depois de tudo que aconteceu na Revolução Verde. Então, nós já vamos entrar em mais detalhes sobre isso. Mas... Você vai falar de Revolução Verde? Eu vou. Tá, só pra Eu vou. Gerar milhões de empregos. Até gera milhões de empregos, mas esse cálculo geralmente é bem inflado, porque quem mais emprega é a agricultura familiar, e porque quando eles falam, esses caras, quando eles falam agronegócio, eles estão falando de um monte de coisa que não é agronegócio, que é indústria, serviço, comércio, e que não deveria estar nessa conta. Vou explicar isso mais para frente. Agora, atrair bilhões de dólares ao país, ao bolso dos latifundiários, né? Porque de imposto, eu vou falar mais para frente, vocês vão ver que não tá muito bom, assim, por assim dizer. Em termos de PIB, o agronegócio vem alcançando sucessivos recordes. Em 2020, o setor avançou em relação a 2019. A sua participação no PIB brasileiro alcançou 26,6%. Em valores Mentira! É mentira? É claro que é mentira. Em valores monetários... Quando você quer consultar o PIB, que órgão que você procura? Eu tenho medo de responder errado, então... IBGE. IBGE, sim. É o IBGE. Eu tinha medo de falar o IBGE e você falar, não, porra! Então... É o IBGE. O IBGE nos dá que o PIB ligado ao agro é de entre 5% e 7,5%, tá? Então, de onde vem esse número 26,6%? De uma instituição chamada CNA, que é ligada aos latifundiários e que fazem essa conta somando, como eu disse, indústria, serviços, tudo que é minimamente ligado ao agro. Ou seja, se os caras estão plantando soja e tem e trigo, por exemplo, e tem uma fábrica que faz, sei lá, algum cereal de trigo, bolacha, alguma coisa assim, ela entra em PIB de agronegócio. Entendi. Vocês acham que indústria de comida é agronegócio? Eu não acho. Tudo que toca, né? Eu não acho. Tudo que encosta no agronegócio, eles colocam como sendo o PIB do agronegócio, né? Então é um número... E tem razões políticas, né, para isso acontecer. Porque quando criaram esse termo agronegócio, foi lá nos anos 60, nos Estados Unidos, numa faculdade de administração de negócios. Como é que é em inglês o termo? Agribusiness. Agribusiness.
E aí, a gente estava no quê nesse tempo? A gente estava ali começando uma certa ditadura militar, uma coisinha light. Ouvi E aí, dizer. em seguida, veio Revolução Verde, né? Que foi nada mais, nada menos do que uma estratégia dos Estados Unidos para manter uma dominação dos seus países na sua órbita de influência contra a União Soviética. Então, é uma verdadeira estratégia de marcação de território. Trouxeram fertilizantes agrotóxicos para cá e começaram a impulsionar essa ideia de um agronegócio como uma coisa muito grande, muito fundamental na economia dos países aqui da América Latina. O que acontece? Quando você fala de produção agropecuária e você vai pedir para o governo incentivos fiscais e esse tipo de coisa, não é muito convincente quando você representa uns 7% do PIB, né? Agora, quando você está beirando 30%, já ganha uma outra potência. E aí o plano era esse, basicamente. Criaram todo esse nome com a ideia de criar essa sinergia entre tudo relacionado, logística, comércio, tudo relacionado a agro, e para ter mais poder político. É isso. Tá certo. Então, espero ter explicado bem, não sei. Não, claro, e mais apoio da população mesmo, né? Porque vê esse número e fala, Também. não tem como a gente abrir mão do agro, porque, nossa, 26,6% do PIB, sabe? E isso é uma das coisas que vale a pena a gente salientar. Gente, você consegue espremer os números até eles provarem o que você tem vontade de provar, né? Então, isso aqui é uma das coisas que só quem estudou o assunto a fundo que nem a Bebel consegue esclarecer, porque eles só jogam um número e você fica um pouco, tá, como é que eu vou dizer que não, né? Enfim. Aí, em valores monetários, no ano passado, o PIB nacional totalizou 7,45 trilhões, sendo a participação do agronegócio equivalente a 2 trilhões. Em outras palavras, mais de 1/4 de tudo que o Brasil produziu está relacionado ao agronegócio, né? É o famoso, em 6 graus todo mundo chega no Pelé, né? Então, não, eu produzi trigo viajou de caminhão, caminhão é agronegócio. Aí chegou na fábrica, fábrica é agronegócio. Eu comi a bolacha, eu sou agronegócio, sabe? Eu comi a bolacha, eu sou agronegócio. Eu comi a bolacha. Lembrando, Ian, você fez piada, mas nos anos 2000 a Globo veiculou, a pedido da ABAG, Associação Brasileira do Agronegócio, uma campanha Sou Agro, que era basicamente aquele... Como é que era o nome daquele cara? O Lima Duarte, falando que o agro é que põe comida na nossa mesa e não sei o que lá, e falando que ele era um... Tipo, nas matérias de revista, quando veicularam nas revistas, tinha umas edições tipo... Agropedreiro, agromãe, agropedreiro. Meu Deus, eu não lembro disso, cara. Eu preciso procurar. Nossa, a gente super precisa procurar isso pra mostrar pra galera, porque puta que pariu, isso aí passou dos limites do bom senso, assim. Agromãe. Tudo, sou agro todas as profissões, Mano, eu vou procurar isso agora, desculpa, eu fiquei muito curioso pra ver essas porra agora. Se eu procurar, acho que eu sou agro. Na verdade, eu li quando eu li o Formação Política do Agronegócio. A campanha do Lima Duarte é muito fácil de achar. Mas eu escrevi Eu Sou Agro e a primeira foto que aparece é da Simone Establishment. Ela é agro de fato, assim. Eu não achei especificamente isso, mas depois eu quero procurar, porque, nossa senhora, sabe? Gimo. Mas é isso, né? Se você comeu a bolacha produzida pelo trigo do agro, você é agro porque você se sustentou pra trabalhar com a comida que veio do agro. Então o agro é 100% do PIB do Brasil, é isso. Sim. Em termos de geração de empregos, de acordo com dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, o PNAD, de 2016, o agronegócio era fonte de renda de 30,5 milhões de pessoas no Brasil. Tá, esse número me parece inflado. Esse número parece um pouco demais. Dá uma olhadinha em como tá distribuído isso aí, dá uma olhadinha. Sendo 13 milhões, 42,7% diretamente em atividade da agropecuária, 6,43 milhões, 21,1% no comércio agropecuário, 6,4%, 21%, 6,4 milhões, 21% na prestação de serviços, 4,64%. Eu sou muito ruim com o número. 4,64 milhões, 15,2% na indústria. Indústria!
Na indústria é outra coisa, isso aqui. Pois é, e tem mais um detalhe. Mesmo nesse número da atividade direta agropecuária, quando você separa o grande produtor dos pequenos, os pequenos empregam 2/3 dessa galera. Então, a gente está falando que os grandes, que têm latifúndios, que têm produções massivas, que têm quase 70% das terras agricultáveis, empregam só 1/3 da galera. Show? Bel, eu achei. Eu achei, Sonic, eu achei. Ó, você tá com a Twitch aberta? Com a Twitch, tô com a Twitch Ó o aberta. agrotaxista aqui, ó. Mas... O agro motherfucking taxista. Cadê, ó? Ó, tem mais. Lá vem mais. Aqui, ó, da agroestudante, ó. Você é agroestudante? Agroestudante, bicho. É de fuder, né? É de mamar o cu do papai Noel. Deixa eu ver aqui, ó. Ó, essa aqui é você, hein? Essa aqui é você, Bel. Agroestilista, bicho. É bom demais. Essa campanha é uma das minhas favoritas, porque realmente é tão ridículo. É muito, não dá pra levar a sério. Caramba, agromãe! Que isso? Agromãe, eu falei que tinha agromãe. Eu lembrava da agromãe. Mano, e ela tá com óleo de soja aqui. O óleo de soja é caro pra caralho no Brasil. Pois é. Pois é. A gente não é agro porra nenhuma, porque quem dera se pelo menos o óleo de soja fosse barato. Eu acho até que esse texto... Ah, não era esse texto que falava do óleo de soja ser muito barato, mas a gente vai chegar... Não. Aí a pessoa tá lutando contra a realidade, simplesmente. Meu Deus. A agromãe é minha favorita. A agromãe é foda, a agromãe passou do limite, né? O setor também foi um dos que se recuperaram mais rápido durante a pandemia. Em 2020, o agronegócio brasileiro obteve o melhor resultado na criação de empregos nos últimos 10 anos, gerando 61,6 mil vagas de trabalho. Por que será? Será que é porque as pessoas continuam comendo? Não, a pandemia fez as pessoas pararem de comer, né? É uma coisa que... Tipo, não faz sentido nenhum. Mas, enfim. Além de abastecer o mercado interno com a produção de alimentos, o agronegócio também ocupa a liderança mundial na exportação de diversos produtos. Em 2020, foi responsável por 48% das exportações totais, gerando uma entrada de 100,8 bilhões de dólares no país. Isso então, é verdade também? Vamos por partes. O mercado interno é bem pouco abastecido pelo agronegócio, os grandes, né? Quando eu falo agronegócio, gente, é essa união de latifúndio com o capital financeiro nacional e internacional, né? Quais empresas são consideradas parte do agronegócio, Bel? Só pra gente ter uma... Tem muitas, porque, né, como eles têm esse conceito amplo, mas seriam Bayer, Syngenta, Cargill, Bunge, Nestlé. Tudo estrangeiro, hein? Ó, a Bel falou todas que ela falou são estrangeiras. Sim. Aí de nacional tem o Itaú, né? Uhum. Não sei por que ele tá lá no meio, mas Itaú ele tá na Associação Brasileira do Agronegócio. Tá? De estrangeiras também tem... Ai, gente, tem muitas. Tem a Dow, tem a... Como é que chama? Aquela Cosan, Raizen... Mas se a gente for ver, tipo, Bayer é alemã, né? A Bayer é alemã, a Syngenta é chinesa, né? Acho que é chinesa, né? A Cargill é estadunidense, né? Quais outras que você falou? Só pra vocês verem a diversidade de países imperialistas que estão acometendo o Brasil, assim. Monsanto, a Dow, né? Eu acho que é americana também? A Dow. A Raizen, eu não sei de onde ela é. Ela é de combustível, né? Eu não sei de onde ela é, mas ela é bem forte. Mas pra vocês verem, é tudo capital estrangeiro que tá aqui. Sim. Então nem pra ser o capital nacional, sabe? É o negócio mais entreguista possível. Detalhe, a Brasil Agro é a Argentina, tá? Só pra vocês saberem. é muito... a Syngenta é suíça, tá? Qual que é eu esqueci qual que é a que é chinesa. Mas enfim, tem uma que é chinesa também que faz parte. Não lembro. Eu esqueci a Bunge agora. Holandesa. O quê? Porra, não lembro qual que é chinesa. A falsa empresa brasileira do Pix, exatamente.
Se vocês quiserem, a gente até abre a página da ABAG, que tem uma lista de alguns dos parceiros deles, e dá para ver os loguinhos assim. É tanta empresa que você quase cai para trás. Mas é tudo dessas gigantescas. O ponto é tudo capital estrangeiro, né? E aí essa é a maneira como o imperialismo age sobre os países da periferia, né? O capital... Aí, só para trazer um pouco do nosso camarada Lenin, né? O imperialismo uma das características do imperialismo é que no lugar da exportação de mercadoria se exporta capital. Então, os países do centro do capitalismo exportam o seu capital para países como o Brasil para conseguir explorar o território desses países da periferia. O imperialismo é o mesmo, tá, gente? Só para vocês verem como isso se manifesta no nosso país, tá? E eu acho importante dizer que esse negócio aí de entrar 100 bilhões de dólares no país, de novo, cadê esse dinheiro? Isso é importante, É uma pergunta é a pergunta fundamental, cadê esse dinheiro? E eu tinha pego um dado aqui com quem era? Acho que era com o Gus que eu estava conversando, e eu peguei um dado muito louco, insano, assustador, sobre os impostos de exportação pagos pelo agro, porque eles têm muita isenção, né? A gente tem no Brasil, desde a época do FHC, a Lei Candir, que isenta eles de pagar ICMS quando eles estão exportando produtos in natura. Nossa! Então, por isso não tem incentivo nenhum para industrialização alguma. Puta né? que pariu, é muito neoliberalismo pra minha cabeça, velho. É escroto, é bem escroto. Mas, aqui, toda a receita tributária do país, se a gente colocasse numa cesta, o setor agropecuário e de celulose representaria 0,2% dos tributos arrecadados. O que, assim, dada a proporção de exportação, não bate, né? Não fecha essa conta. Não faz sentido nenhum. Isso é sinal de que tem muita sonegação, né, gente? Esse é o ponto aqui. Tem muita isenção e sonegação. Isenção e sonegação, sim. Eu acho que vale falar, né, já que você falou de sonegação, Ian, que a Oxfam fez um estudo uns anos atrás que eles identificaram que acho que era 4 mil, eu tenho aqui 4.013 pessoas físicas e jurídicas detentoras de terra devem acima de 50 milhões de reais à União, totalizando mais de 906 bilhões em impostos devidos. Isso é quase 1 trilhão de reais só em imposto devido. Não é nem imposto isento ou em, sei lá, qualquer outra coisa. É só devido mesmo. Dívida de imposto. Ou seja, a famosa sonegation. E não só isso, né, Bel? Existe muito incentivo fiscal, existe muito calote também por parte dessas empresas de agronegócio, né? De empréstimo feito pelo BNDES, né? Feito pelos bancos estatais e que não são pagos, simplesmente, são perdoados, né? Porque se vocês olharem, o Plano Safra destina ao grande produtor, por ano, mais ou menos aí uns 250 bilhões em empréstimo. Agora, para os pequenos, que são mais pobres, são muito mais produtores, destinam apenas 50 bilhões. Quem que vocês acham que dá calote, no fim das contas? Vocês têm uma chance aí de acertar, acho que ninguém vai errar. Então... Tá vendo a tela aqui, Bel? Pera aí, deixa eu olhar. Eu tava olhando outra coisa. Sim, estou. Aqui, mandaram aqui a BAG. Primeiro, eu só quero dizer uma coisa. Gente, se o seu logo parece ou uma suástica ou um pau, você tem que rever, tá? Então, assim, fica aí a dica pra a CESISP aí, né? Tomem cuidado. Assim, regra número 1 de fazer logo. Suástica ou pau não é aceito, tá? Mas, não dá pra falar de tudo porque, né? Enfim. Sim, mas tem muitos. Tem a BASF. Eu tinha esquecido da BASF, olha aí. Muitos aqui eu não conheço. A BASF é sinistra. A BASF é indústria química, tá, gente? O Banco do Brasil, porque, né? Não preciso nem falar nada. Cargill aqui que a gente falou, né? Cosan. Tô vendo aqui a Embrapa. A Mars. Aí, a Mars, pra quem não sabe, a Mars é quem faz M&M e Snickers, os chocolates. Caralho. Então, é isso. Mars, Tem muita empresa. JBS. Esses caras da BAG,
Eles eram, se não me engano, eles eram os caras que estavam fazendo reunião com o Temer antes do impeachment toda semana para negociar o que o Temer ia fazer por eles. Afinal de contas, eles estavam articulando com o Congresso todo aquele golpe. O que eles iam receber em retorno? Né? Teve o toma lá, cadê o Dakar, né? Era o que eles estavam fazendo. E a JBS aí, ó. Uhum. Isso. Eu falei sobre isso esses dias, que foi o número de reuniões que algumas dessas empresas tiveram com o Bolsonaro. Então, acho que era a Bayer, a Syngenta, a JBS, algumas dessas. E foram, tipo, ao longo de todo o governo Bolsonaro, foram 160 reuniões que eles fizeram com o Bolsonaro. O que, gente, é muita reunião, tá? Mesmo distribuído em 3, 4 anos, é reunião pra caralho. E vocês acham que eles fazem o quê? Eles vão tomar tubaína, né? Não, pô, eles vão articular os interesses deles, né? Nossa, velho, então, isso, gente. Só pra vocês verem quem controla o país de fato, né? O poder econômico tá atrelado ao poder político. A gente sempre salienta isso. Quando a direita vai criticar, digamos assim, a gerência do Estado brasileiro, eles sempre colocam na conta de uma pretensa elite política que tem uns interesses metafísicos, que se sustentam por si só e que não tem vínculos com interesses econômicos do grande capital. Isso não é verdade. Não existe interesse político fora de interesse econômico. As coisas estão vinculadas, tá? Com grande capital vem grande poder político também. Vamos lá. Abre aspas. No ano passado, o saldo comercial do agro teve mais de 80 bilhões de dólares positivo, enquanto o saldo de outros setores foi negativo. Então, houve um déficit entre os outros setores, de modo que o saldo comercial do Brasil só foi positivo por conta do setor. Diz Roberto Rodrigues, coordenador do Centro de Agronegócio da Escola de Economia de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas. Parece isento, né? Novamente, pra gente... Parece isento. E ex-ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento entre 2003 e 2006, no governo Luiz Inácio Lilo da Selva. E aí a gente tem que falar sobre o Lula, né? Porque... num eventual governo Lilo 3... Quais são os seus prospectos a respeito disso? Porque se teve um governo que beneficiou bastante o agro brasileiro, foi o governo Lelo, né? Sim. Ó, desde o FHC, eu acho, ninguém questionou muito, né? O poder do agro, nem as benesses do agro, nem nada. E o Lula não foi muito diferente disso, assim. Ele fez tudo o que ele queria, fez tudo que os caras queriam. A Dilma, quando começou a desagradar, tiraram ela. É isso. Sim. Então, assim, prospectos, assim, boas notícias. O Lula tá falando mas falar é fácil, né? Tá falando de investir em pequenos produtores agroecológicos. Pelo menos restabelecer o Conab, né? As reservas. E a gente tá se contentando com tão pouco, sabe? A régua tá tão baixa, pelo amor de Deus, né? Tá uma vergonha. E assim, o Lula, ele pode falar que ele vai fazer tudo isso, mas o histórico do agro faz com que seja muito difícil de acreditar. Por quê? Porque no Brasil a gente tem o grande agro é manejado pelo MAPA, né, o Ministério de Agropecuária e Abastecimento, e a agricultura familiar é mais governada pelo MDA, o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Então, o agro, com esse discurso de um agronegócio que abarca toda a cadeia, ele sempre faz de tudo para tentar esconder a diferença entre eles e os familiares e colocar eles embaixo dos interesses dos grandes. E a gente vê isso em muitos momentos. A própria Embrapa, uma vez, ela chegou a ter um diretor que era mais ligado à agricultura familiar e os grandes produtores ficaram putos e começou a sair no Globo, no Estadão, que são jornais associados eu acho que a Fiesp eles são associados, não tenho certeza. Começou a sair notas falando que a Embrapa estava sem rumo e que não sei o quê. Meu Deus. E o cara ficou 1 ano só. Ele pediu para sair. E quando ele saiu, saíram notas nesses jornais falando que agora a Embrapa estava voltando aos eixos. Ou seja, se o cara se preocupar mais com o pequeno do que com os grandes, ele pode se preparar, que ele não vai ter sossego, ele não vai conseguir dormir à noite. E com a política não é diferente, né? A Embrapa nada mais é, né, do que esse grande órgão que investe nessas pesquisas, nessas coisas. A Embrapa é um think tank
do agro, digamos assim? Não é um think tank, eu acho. Ele é uma instituição. Eles investem de fato Não é em só de produção de pesquisa. conteúdo, né? Não, eles fazem pesquisa de técnica agrícola, de várias Tá. coisas, assim. Não é só fazer paper, né? Eles pesquisam também. Não é. Mas também fazem, né? Porque, por exemplo, a Embrapa falou, uns meses atrás, que o agro alimentava 1 bilhão de pessoas. Sim, esse dado Não, é 800 repetido milhões. ad nauseam, assim, pela direita, né? De 1 bilhão de pessoas é alimentado pelo agro brasileiro, né? A Simone Stebbe fala o tempo todo disso. É por isso que é fundamental a gente entender de metodologia de pesquisa, porque quando você abre o artigo para entender como que chegaram nesse número, né? Você vê que eles fizeram uma regra de 3. Eles pegaram toda a produção de grãos do mundo e a participação do Brasil e colocaram isso na população, assim, tipo, se a gente produz 10% dos grãos que são, né, que circulam no mercado externo, significa então que a gente alimenta 10% das pessoas. Show! Foda-se que esses grãos estão indo para o estômago de boi, né? Indiferente. Ou tem desperdício e perda também no processo, né? Porque Tudo tem isso. muita perda no processo. E isso é natural, assim, né? Mas, enfim, estatística freestyle, né? Exato. Tudo pra conseguir apoiar o agro. Quanto aos impactos ambientais... agora tá entrando nessa seara, né? Quanto aos impactos ambientais das atividades agropecuárias, há anos o setor tem empenhado esforços em medidas para reverter a imagem negativa ligada principalmente ao desmatamento e a queimadas, apostando em novas tecnologias e novos métodos de produção. O objetivo central é zerar o desmatamento ilegal por meio do aumento da produtividade das áreas atualmente disponíveis para plantio e pecuária. O objetivo é zerar, hein? Zero. Limpo. Zerar, hein? Zerar, assim, hein? Deixa eu falar uma coisa sobre isso, inclusive. Eu gostei que ele falou que tem se empenhado esforços e medidas para reverter a imagem negativa. Foi muito... Isso aqui foi um ato falho, né? Foi quase um Freudian slip, assim. Porque, gente, deixa eu dar um choque de realidade em vocês, assim, porque por mais que a gente melhore em tecnologias de plantio, em produtividade por hectare, porque realmente isso acontece, o Brasil realmente cada ano produz mais por hectare, não vai bastar. Eu tenho vários motivos para dizer isso. Primeiro, o capitalismo, né? Segundo, o solo, com as técnicas de plantio que são empregadas desde a Revolução Verde, ele se desgasta. E o solo desgastado, ele é um recurso finito, não renovável em tempo de vida humana, pelo menos. Ele leva aí alguns séculos para voltar a ser o que ele era. E qual que é o solo que está bom? É o solo da floresta, é o solo que não recebeu plantio. Quando essas terras começam a se esgotar e se tornam desertificadas, é fundamental que os caras mudem a área de plantio. E aí vem desmatamento. Então, esse papo, no longo prazo, não rola, entendeu? E outra coisa, existe uma maneira de zerar o desmatamento ilegal. Legalizar o desmatamento. Eu sei que parece piada, mas assim, se a gente legalizar o desmatamento, não tem mais desmatamento ilegal. Que é uma coisa que o governo Bolsonaro tem lutado muito pra fazer. Que é simplesmente legalizar grilagem, legalizar invasão de reserva florestal. Se você legalizar, nos olhos da lei, você não tá cometendo deslizes, né? Enfim. Sim. E eles tentaram, né? Eles tentaram passar projeto de lei que meio que permitia desmatar a restinga, vários biomas, assim, Exato, então super... E não tem desmatamento ilegal se ele for legalizado. Simples assim, né? Sim, pois então é um ardil retórico aqui. Panorama do agronegócio. Oi. Vai. Quando se fala em agropecuária, abrange o chamado dentro da porteira, que é o produtor rural, agrícola e pecuário. Já quando falamos do agronegócio, é um conceito mais amplo. E aí entra desde a produção de insumos agropecuários até o depois da porteira, que é a indústria, a distribuição, o setor de serviços e tudo mais. E você que comeu a bolacha de trigo e foi trabalhar, e você é o agronegócio também, né? Explica Renato Conchon, coordenador do Núcleo Econômico da Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, que também parece isento. A CNA é quem fala desse PIB do agro, desses 20 e tantos por cento. E tava aqui, né? Até tinha o logo da CNA aqui, não tinha?
Sim, e a CNA, eles Acho que são não. ligados à agricultura patronal, que é o nome chique do latifúndio, né? Então, Agricultura patronal é o nome do latifúndio contemporâneo? Eu nunca tinha visto esse termo. Meu Deus. é assim, é um eufemismo, né? Sim, sim. Não, São aqueles caras que são as mesmas famílias desde as capitanias sim. hereditárias e, tipo, E tem essa coisa de mudar o vocabulário, mesmo no que diz respeito aos agrotóxicos, né? Que eram uns. Como é que chamam? Estavam lutando pra trocar lá. defensivos. Defensivos, é. E era tipo. Queriam aprovar uma lei que fazia com que os nomes trocassem nas embalagens dos agrotóxicos. Eu não sei nem se essa lei foi aprovada. Você lembra disso? Acabaram barrando Ah, essa pelo menos, que né? era o pacote do veneno, eles barraram. Só que, assim, mesmo assim, só no governo Bolsonaro legalizaram mais de 2.000 agrotóxicos Sim. diferentes. Que uns só são aprovados aqui, né? No mundo inteiro são barrados e aqui são aprovados, né? Então. Agentes Dizem, defensivos, né? esses caras aí costumam dizer que o agrotóxico nunca matou ninguém por ingestão. E Como é que você aí, prova isso, né? então, tá vendo? Tem essas sutilezas. Pode não ter matado ninguém, mas fez alguém ficar estéril, fez alguém ter problema de tireoide, fez alguém ter depressão. Encurtou longevidade, vai Inclusive, saber, né? pois é, quem mora no Rio Grande do Sul pode dar uma pesquisada, que no Rio Grande do Sul os trabalhadores rurais sofrem com muita depressão e tem taxas de suicídio muito altas no Rio Grande do Sul entre os trabalhadores rurais, porque eles manuseiam agrotóxicos nos plantios de tabaco que tem manganês e alteram as funções hormonais deles e eles ficam depressivos. E é literalmente isso, tipo, o índice mais alto disparado de suicídios no Brasil é no Rio Grande do Sul, por conta disso. E não só Mas isso aí, também. Ah, diga. não entra, né, na conta isso aí. Porque fica difícil de fazer o vínculo, né? Ah, pode ter sido outro fator, tem muitos determinantes. E tem uma outra questão, a gente fala do agrotóxico não só no consumo, quando você come alguma coisa que foi produzida com agrotóxico, mas onde ele é aplicado, ele fode com a terra, ele entra nos lençóis freáticos, ele vai para os mananciais. Então, no lugar onde ele é aplicado, ele causa um dano muito grande, inclusive para os próprios pequenos produtores que estão próximos de latifúndios ou de grandes propriedades que utilizam esses agrotóxicos. A gente vê isso também de uma das formas mais perversas das pessoas jogando veneno em cima de pequenas propriedades para danificar a plantação, para expulsar os pequenos agricultores, para inclusive realmente. Como é que eu coloco isso de uma maneira branda? Pra fuder com a pele deles. Não, mas assim, de cair em cima da pele e queimar as pessoas mesmo porque isso acontece. Então, não vão achando só que eu comi o pimentão com agrotóxico. Não é só disso que a gente tá falando, sabe? Aliás, isso é uma parcela até bem, tipo, é uma coisa que a gente vê mais no longo prazo, isso da ingestão, uma coisa, porque o residual é pequeno e não sei o quê. Agora, principalmente o trabalhador rural, ou vocês acham que eles recebem, todo trabalhador rural que trabalha com agrotóxico tem EPI adequado. Mão nua, né, no negócio. Mão nua. Inclusive, tinha um relatório da Oxfam de 2017, talvez, que eles foram ver produção de manga no Brasil, nas grandes propriedades, e era assustador. Era 0 EPI, e ainda por cima eles iam no médico, mas como o médico também morava lá na propriedade do cara, do latifundiário, ele meio que falava, não, você não tem nada. Não tem nada a ver com agrotóxico. O médico tava comprado, velho. Que porra é essa, sabe? É sinistro, mano. É feudal. É feudal. E quem viveu nos anos 90 vai saber do que eu tô falando. As populações de insetos estão declinando assustadoramente por causa de agrotóxico. Quando você andava de carro, quando você era criança nos anos 90 e chegava da viagem e o vidro estava cheio de bicho, isso nunca mais te aconteceu. É ou não é? Pois é. O setor engloba tanto os pequenos produtores, que desempenham uma parcela bastante significativa da produção agrícola do país.
que isso é um eufemismo também, né? Pequenos produtores que desempenham uma parcela bastante significativa da produção agrícola do país, né? Os caras fazendo de tudo pra não falar, não, é importante pra caralho isso aqui, né? Como também Nós produtores médios e dependemos grandes. praticamente só desses caras, né? Exato, não, mas é bastante, é até que é importante, a gente tem que admitir, né? A tecnologia no campo tem alcançado grande parte dos trabalhadores do campo. Excelente redação, repetindo a palavra campo 2 vezes aqui, dos mais diversos portes. Além disso, as empresas do agro costumam trabalhar em parceria com os produtores menores por meio do cooperativismo. Com isso, os produtores têm maior acesso à tecnologia e suporte na gestão das atividades, bem como maior facilidade no escoamento da produção. Assim, os pequenos realmente trabalham com cooperativas. Eu não sei se tem muita relação com as empresas grandes do agro. Não consigo comentar. Isso tem que ir verificar e perguntar pra quem trabalha com isso, sabe? Não é uma coisa que eu consigo também lembrar de alguma coisa que eu li a respeito. Tanto o pequeno quanto o grande produtor tem sua importância para abastecer o Brasil e o mundo na produção de alimentos. É uma conexão muito grande entre pequenos e grandes produtores que fazem do setor agropecuário essa potência de esconchão. Gente, primeiro, 70% do que tem no seu prato vem do pequeno. Dito isso, esse discurso de que o Brasil alimenta o mundo, eu quero saber se alguém aqui é a Virgem Maria e recebeu um anjo em casa, incumbindo vocês de trabalharem para alimentar o mundo inteiro nessa missão divina. Porque comigo não aconteceu. Destino Manifesto Brasileiro. Então, o Brasil não tem essa obrigação, isso é ridículo, é um discurso para parecer uma coisa nobre, para parecer uma missão quase religiosa, né? Alimentar o mundo, sendo que não é problema nosso. Sendo bem sincera, assim, não é problema nosso como que os outros querem comprar produto da gente, como que não querem, ou qualquer coisa assim. A gente tinha que antes se preocupar com as pessoas daqui de dentro, que estão passando fome. Então eu odeio o discurso de o Brasil alimentar o mundo, e acho que vocês também deveriam odiar. Sim. Porque ele é cínico, ele é um discurso cínico. Porque ele faz vista grossa pra fome brutal que tá assolando o nosso país e que retornou, que é mais brutal ainda. Foi bizarríssimo ver o Lula no Dessa Letra Show, porque o Lula tava falando, eu resolvi a fome e agora eu tô voltando pra resolver a fome de novo. Que saco! É surreal isso, sabe? Tipo, o Lula de 2002, eu quero resolver a fome. Lula de 2022, eu quero resolver a fome. Você fica, que porra é essa, sabe? Um negócio que já devia estar superado. É absurdo, é absurdo. Eu sempre falo Tem uma coisa muito legal que o Lula fez, que era o programa de cisternas no semiárido. Sim, que é basicamente que o Bolsonaro destruiu. É surreal. O Bolsonaro destruiu, sim. Mas, tipo... Tinha um programa do governo em que eles construíam cisternas no semiárido brasileiro, regiões que têm pouca chuva, tanto para as casas das pessoas, quanto principalmente para a agricultura familiar, porque é fundamental ter água para desenvolver a agricultura familiar numa região. E aí, ia uma quantidade de recursos ali, tinha metas por ano, não sei o quê. Entrou a pandemia, caiu, despencou o número de cisternas feitas em 2020. Em 2021 foram feitas 0 cisternas no semiárido brasileiro. Esse programa foi premiado internacionalmente, porque era assim, a época de chuvas, os caras conseguiam captar tanta água que eles plantavam por meses depois. E aí agora, foda-se eles, né? É isso. E isso é uma coisa que é bom a gente salientar, porque vocês veem o tempo todo o Bolsonaro fazendo o discurso se vangloriando pela transposição do Rio São Francisco, falando que ele levou água para quem não tinha antes. Esse programa de cisterna era um dos principais programas que conseguia fornecer água para as pessoas que dependem disso, e ele foi destruído. As pessoas estão tendo que fazer as próprias cisternas, com as próprias mãos, de maneira artesanal agora, porque não tem mais a infraestrutura. Então, assim, vale a pena a gente desconstruir esse tipo de discurso com as evidências. Sim. E é isso, né, gente? Eu acho que não preciso nem falar que nem todo mundo no Nordeste tem acesso ao Rio São Francisco, né? Acho que todo mundo sabe. O Rio São Francisco vai... Maranhão, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, foda-se. Ele fornece todos os estados, né? Mas enfim. Ai, ridículo. Que ódio.
Ainda há, Mas no é entanto, isso. uma parcela ampla de pequenos produtores que não possuem acesso à tecnologia, à técnica de melhoria na produtividade de suas propriedades e o mecanismo de gestão. O que diferencia é esse acesso à tecnologia, à informação e, portanto, ao mercado. É isso o que leva o produtor rural a condições competitivas, mas infelizmente é algo que nem todos ainda têm acesso, explica Rodrigues. E não é só acesso à tecnologia, gente, é investimento. É mais que isso, é Uhum. mais basilar do que o acesso à tecnologia. É isso que eu falei, né? Eu ia falar, tipo, por que será que o pequeno não tem acesso, né? Por É. que será? É um mistério, né? Nossa, Um alguém tem que fazer mistério. alguma coisa. Pelo amor de Deus, alguém faz alguma coisa, né? É, Vamos lá. Papel na segurança alimentar. Aí a gente no Brasil de 2022 pergunta: que segurança alimentar? pois é. Qual segurança alimentar? Não tem segurança alimentar. Ai, Jesus. Nas últimas 4 décadas, o agronegócio brasileiro passou por uma verdadeira revolução por meio da pesquisa científica, sobretudo a partir da criação da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a Embrapa, que a gente acabou de mencionar. De novos métodos de produção e de novas tecnologias para o campo. Isso tornou o país um dos principais produtores de alimento do mundo e, consequentemente, um importante fornecedor de segurança alimentar, não sei pra quem, não é pra gente. Eu sei pra quem. Eu sei pra quem. Pros porcos da Da China. China, sim. É. A gente exporta soja para alimentar o rebanho de porcos da China. Sim. O Brasil é atualmente o maior exportador mundial de café. Quanto que tá o café no mercado, gente? Vocês foram comprar Tá café barato recentemente? aí na cidade de vocês? É, quanto é que tá? Eu fui vendo aqui, perto da onde eu moro, eu fui vendo ele passar de 25 para 28, para 30, para 35, para 38, para 40. Foi um negócio assim que foi galopando, sabe? Então enfim. Mas o Brasil exporta e acho que a gente deveria ter também muito orgulho disso. Suco de laranja. Gente, se vocês forem comprar suco de laranja orgânico, não é barato, tá? No Brasil. Suco de laranja orgânico, aqueles Xandô, que são os bons, são caros pra caralho aqui também. Não é uma coisa acessível. Açúcar, complexo soja, grão, óleo e farelo, né? Óleo de soja aqui no Brasil, já falei pra vocês. Além das carnes de frango e bovina. A galera tá na fila do osso, tá? Sim. O país também ocupa a segunda posição mundial na exportação de milho, a terceira em algodão e a quarta em carne suína. É que tem os números. Participação no PIB, a gente já falou que esse número é falso. 48% das exportações brasileiras estão ligadas ao agronegócio. Ligadas ao agronegócio, né? Ligadas ao Pois agronegócio. é, a bolacha. 100,8 bi entraram no país por exportação do setor. Aí a gente falou da sonegação, né? E da isenção de impostos. 30,5 milhões de pessoas têm a sua renda vinda do agro. 10 Tem mais lá principais. embaixo. 10 principais produtos exportados pelo Brasil em 2020 em bilhões de dólares. Agro, soja, né? Minério de ferro. O Brasil ainda não sei se você sabe desse dado, Bel, mas o Brasil ainda é o maior exportador de minério de ferro do mundo, né? A gente tem a maior jazida de minério de ferro do mundo, eu acho. Mas Pois é. Aí, Eu petróleo, ia né? falar uma coisa sobre a soja estar em primeiro, porque não faz muito tempo a gente teve uns escândalos no sul do Brasil, porque as produtoras de vinho lá do sul, que plantam uvas, estavam tendo problemas, estavam perdendo plantas, porque os agricultores de soja ali em volta estavam pulverizando agrotóxico e estavam acabando com as vinícolas. Isso é a cara do Brasil, né? Por que eu vou exportar vinho, que é um negócio com um trabalho industrial envolvido, né? Uma manufatura ali, um valor agregado, quer dizer, quanto mais você exportar isso, dá muito mais retorno do que exportar um produto primário. Por que eu vou exportar isso se eu posso exportar um montão de soja e me fazer de sonso? É a cara do Brasil. Sim. Aliás, depois eu falo disso. Vai. A gente tem muito pra falar ainda, né? Mas aí, soja, commodity também, o produto in natura. Minério de ferro, não é o ferro, é o minério de ferro. A gente exporta o minério de ferro pra China e eles processam o ferro. Porque eles têm um complexo industrial, né? Petróleo, como diz o Lula, petróleo cu, né? A gente fica exportando petróleo cu. Açúcar de cana, que pelo menos é o açúcar, né? E não a cana. Carne bovina, milho, celulose, café, resíduos do óleo de soja. O que é resíduos do óleo de soja? Não sei. Eu não sei o que é isso aqui. E carne de frango. Inclusive, no caso da carne de frango, a gente falou um dia aí sobre o documentário mais chocante que eu mostrei aqui, e que foi o documentário que mais fez pessoas se filiarem à UP. Aquele dos frigoríficos. Como é que chama? Que é eu vi o... esse. Ai, como é que era o nome? Esqueci o nome do documentário, gente, desculpa.
Mas o dia que eu mostrei esse documentário, alguém aí no chat vai lembrar, eu falo. O dia que eu mostrei esse documentário, Carne e Osso, obrigado, Carne e Osso. Assim, eu já mostrei vários documentários, a gente já conversou muito aqui sobre luta de classe, sobre burguesia brasileira. No dia que eu mostrei esse documentário, o próprio Thales me mandou mensagem falando assim: ô, velho, o que aconteceu que tem, tipo, 150 pessoas aqui falando comigo querendo entrar na UP? Eu falei, eu mostrei um documentário sobre frigoríficos no Sul e a galera ficou tão puta que quis virar comunista, sabe? Então, pra vocês verem o nível. É um documentário brutal, assim, é difícil de assistir. É sinistro aquele. E sabe o que é pior? Eu contei sobre esse documentário para minha professora de francês que eu tinha, e ela é lá do Sul, ela é de Londrina. E ela falou que o sogro dela trabalhava em frigorífico e ele relata igualzinho, assim. Ela falou que ele relata, tipo, o principal acidente que acontecia com ele era ele escorregar no chão sujo e cair e se machucar inteiro. E ele era um senhor, então, tipo, era uma coisa muito séria e aconteceu muitas vezes. E aí, tipo, ele se traumatizou e ele queria sair, ele não conseguia, e aí, eventualmente, ele se aposentou. Mas... E eu recebi muitas mensagens nesse dia de pessoas que moram no Paraná, falando, eu trabalho no frigorífico, minha mãe trabalhou 20 anos no frigorífico, é idêntico ao que apareceu. Gente que trabalha em frigorífico de corte bovino, o chão é lavado de sangue. Então, é por isso que é o que a Bebel tá falando, a galera escorrega no sangue, assim. E muita gente, o que mais relatavam era problema de tendão, né, de músculo, de movimento repetitivo, de tanto fazer movimento repetitivo, porque a velocidade das máquinas é tão alta que você tem que se adaptar à velocidade daquela máquina. Então, e um camarada relatou que ele trabalhava na seção que os frangos chegavam vivos ainda. E ele falou que foi uma das coisas mais desumanizantes que ele já viu na vida dele, assim. Eu não vou nem relatar porque vocês não são obrigados. Mas ele falou que foi uma coisa que fez ele ficar apático até, de tanto... De ter que lidar com aquela crueldade o tempo todo, sabe? Mas enfim, novamente, a maior ferramenta de radicalização que eu mostrei aqui no canal foi um documentário sobre frigoríficos. Eu não imaginava que ia ser, sabe? Não foi nem... Aproveitando que a gente tá falando de frango, tem um episódio do podcast do Prato Cheio que é sobre o frango, basicamente. Só que eles estão falando sobre o frango que foi selecionado pela indústria, que amadurece e é abatido em 43 dias. E que ele, tipo, depois das 2 semanas, ele já não consegue ficar em pé, porque o peito dele fica gigante e ele, tipo, não aguenta ficar em pé. E eles põem tantos frangos em espaços tão pequenos que eles precisam encher de ar-condicionado o lugar, porque senão eles morrem do calor, porque eles crescem muito rápido, então eles emitem muito calor, né? E é sinistro você pensar, tipo, quanta energia isso gasta, porque eles vendem esse frango como se fosse uma alternativa ecológica, afinal ele dura menos, então ele demanda menos ração e tal. Só que quando você vê, tipo, a instalação onde eles estão, talvez não seja bem... E outra coisa que eles falaram também é o transporte. O transporte mata muito pintinho, porque, tipo, eles exportam os bichos também, não só a carne, eles exportam animais. E aí é sinistro, gente. Ouçam esse episódio. É o Prato Cheio, o podcast. Prato Cheio. E aí, eu vou até falar pra vocês, o que radicalizou as pessoas no Carne e Osso não foi nem a crueldade animal, foi a crueldade humana. Sim. Porque os frigoríficos, eles têm um nível de exploração do trabalho que é realmente de mutilação dos corpos humanos que trabalham. Isso que deixou a galera muito chocada. Independente das pessoas serem vegetarianas ou veganas, isso foi o que pegou todo mundo de surpresa. Porque quando a gente foi ver um documentário sobre frigoríficos, a gente esperava crueldade animal. Isso era o esperado. Mas a crueldade humana passou do limite de qualquer pessoa que estava assistindo, assim. Ai, é muito horrível, né, velho? Eu não sei nem o que falar, assim. É difícil de colocar em palavras, né? Vamos lá. Produzindo cada vez mais, o setor reduziu significativamente o preço da alimentação. Onde? Onde, cara? Isso aqui é cinismo, sabe? Onde? Ai. Conforme explica Antônio Galvão, presidente da AproSoja Brasil, né? A redução do preço dos alimentos nos últimos anos, onde se deve à produção em larga escala com apoio da tecnologia. Assim como ocorre em outras atividades industriais, porque a nossa não deixa de ser uma indústria a céu aberto. Quando se moderniza a produção por meio da tecnologia, é possível baratear os produtos. É possível, eu concordo com você. É absolutamente possível. Só não é desejável. Essa é que é a questão.
Dizer que o agro é fome é usar um jargão que não tem o mínimo de coerência. Aponta o cara da ProSoja. É Eu amo foda. esse trecho, gente. Eu amo esse trecho porque é uma mentira tão descarada. Tipo, não adianta você falar que o setor reduziu o preço da alimentação se todo mundo sabe que não reduziu. Todo mundo vai no mercado, sabe? Não tem ninguém aqui que é idiota, sabe? Só quer fazer a gente de idiota. Eu fico muito tiltada com esse negócio. Esse trecho, pra mim, é o meu favorito. Eu amo. Porque é muito cinismo. Não consigo. E a Simone Establishment, ela tem coragem de olhar pra câmera e falar: é o agro que põe comida barata na mesa do brasileiro. Onde tá essa comida barata que eu quero comprar? Me aponta onde é que tá. Eu quero saber onde é que tá, porque só ela tá vendo, sabe? Sim. Ai, Jesus Cristo, credo. Galvan cita ainda que há produtos agropecuários que não são usados somente ou diretamente para alimentação. Do grão de soja, por exemplo, alimenta-se os animais, que futuramente vão chegar à mesa. Ok? Sem contar o uso na produção de biocombustíveis, cosméticos e remédios reticências. Tem também a questão do óleo de cozinha. O óleo vegetal mais consumido no país vem da soja e é caro pra caralho. E isso porque é o mais barato e continua sendo caro pra caralho. Justamente porque é produzido em larga escala e aí é caro pra caralho. Não tem como, cara. Qualquer pessoa... Não precisa nem ser especialista em ecologia política pra ver que esse texto... Assim, não dá pra levar a sério, cara. É um descolamento da realidade surreal. Ai, gente, é ridículo. E, tipo, essa lógica invertida, né? O óleo é o mais consumido no Brasil porque ele é o mais barato. Porque é produzido em larga escala. Como se, tipo, fosse uma relação dialética, assim. As pessoas procuram óleo de soja, então eles produzem em larga escala e aí fica mais barato. Sim, Tipo, é o livre mercado, é o livre mercado atuando de maneira espontânea, né? As pessoas procuram porque ele é produzido em larga escala, logo a demanda fez a oferta, não sei o quê. Isso o socialismo o socialismo não consegue fazer isso, só o capitalismo consegue. Só o capitalismo consegue te dar óleo de soja em vez de qualquer outra opção, porque o óleo de soja já tá impossível de comprar. Sim. Imagina se você quiser outro. Conforme explica Roberto Rodrigues, há dois temas em alta nos quais a agropecuária está diretamente envolvida. A segurança alimentar tá ficando repetitivo já, né? Principalmente devido à pandemia, uma vez que diante da redução dos estoques globais de alimentos, a demanda cresceu e os preços subiram, e a sustentabilidade, mais especificamente em relação ao papel da atividade no aquecimento global. Meu Deus! Que eu tô lendo? Eu preciso falar isso. O agro brasileiro é responsável por... Quer dizer, em 2019 foi responsável por 73% das emissões de carbono do Brasil, tá? Por quê? Porque a nossa matriz energética é principalmente hidrelétrica, então ela não tem uma emissão de carbono tão significativa. Muita gente não tem carro no Brasil, porque a gente é pobre. E o agro, então, é responsável pelas emissões, tanto por produzir de formas extremamente danosas ao meio ambiente, quanto por desmatar. Desmatamento, aliás, é uma parte absurda disso aí, e vem quase todo do agro, então é isso. E, assim, segurança alimentar, principalmente devido à pandemia, uma vez que diante da redução dos estoques globais de alimento, a demanda cresceu e os preços subiram. Isso também está desconsiderando o fato de que o governo Bolsonaro arrebentou com os estoques nacionais de alimentos. Exatamente. Esse é o ponto. Exatamente. O Bolsonaro destruiu completamente os estoques reguladores nacionais. E, tipo, qual é o sentido de a pandemia acabar com estoques globais de alimentos se o cara falou... Eu não sei, foi nesse Que o agro texto, foi né, o que ele menos falou... reduziu, ele fala isso, Exatamente. Ele fala que o agro foi o que menos reduziu, porque as pessoas continuam comendo, aí ele fala que reduziu estoques globais de alimento, eu acho que são os estoques nacionais de alimento que sofreram redução. Nacionais. Acho não, tenho certeza, Sim. A gente sabe. Então, é isso, né, gente? É história para boi dormir, literalmente. A 26ª edição da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP26, trouxe o assunto à mesa. E o Brasil se comprometeu com diversas metas ambientais. O Brasil é um país muito comprometido, né, Bel? O Brasil se compromete... Meu Deus do céu, né? Toda vez a gente se compromete pra caralho, né? Não estamos comprometidos. A gente tem cumprido tantas metas, né? Tipo zero. Tipo nenhuma, né? E assim, vamos combinar que os outros países também se comprometem e falam assim, pô, irmão, não deu, eu tive que levar minha avó no Krav Maga, não deu pra cumprir, não. Pô, vacilo, na próxima a gente conversa, né? Exatamente.
É isso. Esse parágrafo também é interessante, porque ele fala um monte de coisas assim que você vê que não tem fundo nenhum de respaldo na realidade, sabe? É uma coisa assim. Dá uma lida pra você ver. Vou terminar. Dentre elas, a redução de 50% das emissões dos gases associados ao efeito estufa até 2030, a redução de 30% na emissão do metano até o fim dessa década, e apoio à Declaração Internacional de Líderes Mundiais para a Preservação das Florestas e Redução do Desmatamento e da Degradação dos Solos até 2030. Beleza, tá tudo prometido de dedinho, né? Tipo, exatamente. E, gente, a COP26 foi uma vergonha. Nós da ecologia política temos muita vergonha do que foi a COP26, porque o que mais foi falado, e inclusive isso está no plano de governo de todos os candidatos que concorreram à presidência, foi sobre compensação de carbono. E o pior é que no agro, além até o Lula quer fazer, tipo, compensação de carbono dos impactos do agro, mas o pior é que no agro isso vai além, porque eles querem transformar em crédito de carbono práticas já sustentáveis que já são aplicadas, entendeu? Ou seja, quase nada. Eles falam muito do plantio direto. O plantio direto realmente é uma boa prática e que é bem usada no Brasil. E todo o resto? E aí eles querem monetizar em cima disso, transformar isso em crédito de carbono. Como é que você vai levar a sério um mercado de carbono se uma coisa tosca que já é feita e que não está surtindo resultado nenhum vai virar um crédito? E Bel, aproveitando a deixa, você pode explicar a dinâmica de crédito de carbono pra gente, por que ela não é a solução para a crise climática? Tem muitos motivos pelos quais ela não é a solução para a crise climática. O crédito de carbono, ele é basicamente assim: se eu sou uma empresa e eu faço um monte de merda ambiental, eu emito um monte de gases, eu posso ir lá e pagar para uma empresa para comprar créditos de carbono que vão... É tipo uma indulgência, sabe, da igreja? Comprar uma indulgência dos meus pecados. Eles vão compensar o meu carbono. É como se essa empresa para a qual eu paguei gerasse um impacto positivo para reverter a merda que eu fiz. Só que aí tem muitos poréns, né? Porque essa compensação geralmente vem na forma de plantio de árvores, mas nem sempre. Essas árvores pode ser eucalipto, pode ser qualquer merda. Ótimo, maravilha. Pode ser qualquer merda que não tenha nada a ver com o bioma em questão. Já aconteceu de empresas de crédito de carbono venderem, por exemplo, fazerem projetos, por exemplo, de represar para fazer coisa de energia limpa, represar água para fazer hidrelétrica lá nos Estados Unidos em terra indígena. Então, assim, tem várias questões e também tem um lado do imperialismo ecológico que a gente fala, que é no Brasil... Os caras lá na Europa fazendo esse mercado de carbono, e a ação ecológica que eles fazem é vir aqui no Brasil com as métricas deles, as regras deles e não sei o quê, ensinar para os nossos indígenas como que eles não devem derrubar as árvores que eles sempre manejaram, plantaram e cuidaram, como que eles não podem tocar naquele território, porque ele está protegido agora por aquela empresa. E aí os indígenas recebem um dinheiro que é ridículo diante do que a empresa ganhou, não preciso nem dizer, e eles têm que ficar lá 20 anos sem encostar naquela terra para garantir que ela não vai ser desmatada para os bonitos dos europeus continuarem fazendo merda. Então, tem muitas questões no mercado de carbono. Só saibam que ele é uma merda, tá? Sim. Ele não serve para nada. É uma armadilha, é tentar imputar a lógica do livre mercado para reverter a crise climática, e que é uma coisa que é basicamente o que um camarada aí do chat falou. É a ideia de que dinheiro despolui o ar. É basicamente isso. É isso. E outra, a gente fala também quando a gente estuda justiça ambiental e essas coisas, que tem coisas que tem a incomensurabilidade das coisas. Então, por exemplo, um povo indígena que vive num determinado território, que tem uma ligação com aquela terra, com aquelas árvores e tudo mais, aquilo nunca pode ser capitalizado, porque não importa o quanto uma empresa pague por aquilo para manter ou para fazer o que quiser, né? Não importa o quanto se pague para aquele povo, não dá para comparar dinheiro com o valor que aquilo tem.
tem valores simbólicos, tem valores de identidade, tem valores de direito à existência, tem muita coisa envolvida no território, especialmente aqui em territórios tropicais, na América Latina, na Indonésia, nesses lugares é onde isso é muito forte, muito visível. Então, enfim, né, gente? Capitalismo sempre cagando para tudo. Sim. E essa merda utilitarista de liberal. Não tem nem o que falar. E é por isso que a gente diz que não existe solução para a crise climática fora do socialismo, né, gente? Porque a raiz de tudo é o modo de produção capitalista. Então não adianta tentar... Isso é uma das coisas que eu falo até num vídeo sobre neoliberalismo que eu fiz. Que é, o neoliberalismo, ele tenta criar a ideia de que a lógica do livre mercado é a solução para todos os conflitos humanos, não importa quais eles sejam. Inclusive, chega num nível extremo de suas relações de trabalho com seus colegas, suas relações maritais e familiares, e que o livre mercado vai equilibrando isso tudo de maneira espontânea. O crédito de carbono é basicamente o ardil utilizado pelos neoliberais para conseguir provar que o livre mercado é a solução também para a própria crise climática que ele próprio criou. Sim, e eu vou recomendar para quem quiser entender mais de mercado de carbono e dessas problemáticas, uma autora chamada Camila Moreno, do grupo Carta de Belém. Ela falou num podcast, o Lado B do Rio, tem um episódio que eles entrevistaram ela, que ela fala bastante, assim, especificamente sobre o mercado de carbono, mas também tem uma palestra no YouTube, se vocês procurarem, e ela fala, assim, lindamente, e ela tem documentos publicados sobre isso, ela é fantástica. Podem procurar se vocês tiverem mais interesse. E sigam a Bebel também, vocês todos aí, pra ver mais referências assim. E exclamação Bebel aí no chat. Tá quase acabando o texto. De acordo com as fontes ouvidas pela reportagem, um pouco no ar, de acordo com as minhas fontes, quais as minhas fontes? A agropecuária... o Instituto Jalim Rabei. É o Instituto de Pesquisa Árabe, né? A agropecuária brasileira avançou muito nos últimos anos no aspecto ambiental. Assim, né? Se você tá no 0 e avança pro 1, você avançou pra caralho, né? Se você tá no 1 e avançou pro 2, você avançou 100%. Não, esse pedaço é bom, hein? Lê aí. De acordo com as fontes, é incrível, né? Além das tecnologias que permitem aumento da produtividade sem ampliar as áreas de cultivo, que a gente já falou sobre, a própria legislação avançou. As leis brasileiras que abrangem a atividade têm freado ações ilegais, principalmente relacionadas ao desmatamento. E é o que eu falei, gente. Se você faz uma área não ser mais ilegal, desmatar ela não é crime. E assim, eu sei que parece que eu tô zoando, mas eu não tô, não, tá? Gente, é isso. Eu não sei quais leis foram essas que avançaram, porque a gente teve a liberação de mais de 2.000 agrotóxicos nos últimos anos, a gente teve prevaricação de todos os órgãos responsáveis por fiscalizar desmatamento, conflitos com indígenas e tudo mais, a gente teve alta de desmatamento insana, Dia do Fogo e os caramba. Então, assim, não sei do que ele tá falando, eu não sei que Brasil é esse, de verdade. Ai, gente, que coisa louca, né? Porém, ainda há ações legais. Aí a gente tem que dar o braço a torcer, né? Conforme explica Rodrigues, os primeiros interessados em combater essas ilegalidades são os próprios produtores rurais e demais profissionais do setor, uma vez que a melhora da imagem do país no exterior pode contribuir para a melhora nos volumes de exportação. Caralho! Nossa, isso aqui é assim, tipo, a gente tem que melhorar a nossa imagem pra lucrar mais. Não é pra, tipo, porque a gente vai estar se aproximando do apocalipse climático, né? É o gimo quente chegando na sua rua. Jesus. Nossa agricultura é a mais sustentável do mundo! Mas temos problemas e temos que corrigi-los. Fonte assim, né? A gente já sabe qual que é, né? Desmatamento ilegal na Amazônia, incêndios, invasões de terras, grilagens são problemas que têm que ser resolvidos. Precisamos combater a ilegalidade a todo custo, aplicar o Código Florestal integralmente, resolver a questão fundiária e resolver essas ilegalidades para termos uma imagem mais limpa perante um... Bicho, o objetivo é muito bizarro, sabe? A gente não tem que combater isso tudo porque acelera a catástrofe climática e é crime. É porque a nossa imagem tá suja. Imagem. É absurdo, é absurdo. É muito absurdo. E outra, isso aí da questão fundiária, né? Eles falam como se eles estivessem muito preocupados. Primeira coisa, Essa né? é a maior mentira que tem aqui. É muito ridículo, tipo... aliás, deixa eu levantar uma coisa para vocês, chat. Não tem nenhum país
chamado desenvolvido, eu não gosto muito dessa palavra, mas enfim, dos países desenvolvidos que não tenha feito alguma reforma agrária. E aí, enfim, né? É o básico. E isso ninguém quer falar. Aliás, eu tinha visto um artigo da CNA, antes de eu achar esse, que eles estavam falando que era um atentado à propriedade privada. E é isso. E isso eu tô falando de países liberais, inclusive. A Coreia do Sul fez uma reforma agrária. Estados Unidos, a Europa inteira. E aí eu lembro, gente, quando eu era adolescente, eu lembro que eu tive uma aula sobre a questão da reforma agrária. E aí eu perguntei pro meu pai, que é liberal, o que ele achava disso. E aí ele falou, tipo, não, Bel, porque lá na Europa eles fizeram reforma agrária e agora a agricultura tem que ser toda subsidiada pelo governo. Aí eu olho agora o Brasil e eu falo, aqui não é? Porra. A agricultura é sustentada pelo Estado no Brasil. Exatamente, é ridículo. Mas isso a troco de latifúndio e de insegurança alimentar pra população. É assim, é o pior dos dois mundos, sabe? Então, não que eu acho que uma agricultura sustentada pelo Estado é errado, inclusive porque não tem como ser de outra forma, até, na escala que a gente precisa, né? Mas aí, com a devida soberania, né? Sim, sim. O Brasil é um país muito específico nesse caso, porque desde 1850 o Brasil determinou que o país será um país de latifúndios. E o Bolsonaro, novamente, é interessante a gente desmentir algumas coisas. O Bolsonaro se vangloria de ser o maior distribuidor de títulos de terra do país, né? Só que tem uma pegadinha aí. Você não faz reforma agrária, gente, sem desapropriar latifúndios, tá? Não faz. Então a questão é, o INCRA, que é o órgão responsável por fazer a reforma agrária no Brasil, tá todo aparelhado por militares. O Bolsonaro está distribuindo terras com títulos, de fato, distribuindo os títulos, não as terras, né? Mas qual que é a ideia? A ideia da distribuição dos títulos é tirar as terras da gestão do Estado e tornar as terras privatizadas. Por quê? Porque uma vez que a terra é propriedade privada, ela pode ser agregada pelo latifúndio. Então, essa distribuição de títulos de terra no Brasil, na verdade, esconde uma política de expansão do latifúndio, o que é justamente o inverso do que o INCRA foi criado para fazer. Então, quando a gente fala sobre que todos os ministérios e órgãos estão aparelhados para fazer o inverso do que eles fazem, o INCRA é das maiores ofensas, na minha opinião. Porque é uma coisa que o Bolsonaro, inclusive, publicamente se vangloria de ter feito. Eu distribuí títulos de terra de não sei quantos milhões, não sei o quê. E isso tudo é um problemão, na real. Porque privatizar essas terras que são da União faz com que essas terras possam ser adquiridas e serão adquiridas pelo capital privado, inclusive muitas vezes estrangeiro. Pior ainda, né? E além disso, né, vocês sabem, né, o Bolsonaro sempre foi contra a reforma agrária, então é o típico discurso eleitoreiro mesmo, porque não faz sentido nenhum. Ele pega o que dá pra pegar, né? Exatamente. Ele é asqueroso, credo. A única pessoa que eu acho que eu odeio mais do que o Bolsonaro é o Ricardo Salles. E olhe lá, porque eu acho que eu odeio os dois. Sabe o que eu acho interessante? O Bolsonaro, ele conseguiu colocar nos ministérios dele uma pessoa pra cada pessoa do Brasil odiar. Sim. Então, assim, a Bel, que estuda economia política, que estuda ecologia política, odiava o Salles com todas as forças. Eu, que sou professor, odiava o Weintraub com todas as forças. O meu ódio era todo direcionado, não tinha ódio mais em mim pra outra pessoa que não o Weintraub, sabe? Aí as pessoas que eram de relações internacionais odiavam o Ernesto Araújo. As pessoas que são... as feministas e as pessoas que são ligadas a direitos humanos odiavam a Damares, assim. Então cada um tinha um ministro pra você odiar, não importa, tem pra todos os sabores, assim. Tem pra todos os gostos e históricos. Conchon, por outro lado, destaca que o setor, com o uso de tecnologias e novos métodos de produção, tem conseguido alcançar produtividade muito maior mesmo em áreas menores, o que faz com que não seja necessário ampliar as áreas de plantio no país por meio do desmatamento. Eu sinto que eles já falaram isso, mas tudo bem. Sim, já falaram. Estamos vendo produções cada vez maiores em áreas menores por investimento em tecnologia, como sementes e insumos mais produtivos. Com vários desses pacotes de tecnologia no campo, você consegue fazer a retenção de carbono, a retenção de água e uma otimização de todos os processos produzindo mais em uma mesma área, usando a mesma quantidade de recursos, explica o economista da CNA. Não sei que retenção de carbono é essa, né? Nunca ouvi falar disso aí, mas... Com retenção de carbono.
Rodrigues ressalta que o crescimento da produtividade em pastagens, com muito mais produção de carne por hectare do que no passado, está liberando cada vez mais áreas de pasto para a agricultura. Não precisa desmatar mais nada. A área de pasto permite um crescimento espetacular para a agricultura. Então estamos avançando muito em áreas plantadas com produtos alimentícios a partir de pasto e não com desmatamento, o que é muito relevante no âmbito da sustentabilidade. Deixa eu falar uma coisa sobre isso. Essa história de criar mais vaca em menos espaço, também conhecida como pecuária intensiva, né? A gente está caminhando para isso cada vez mais. Também é conhecida por uma das formas menos ecológicas de criar vaca, acreditem se quiserem, porque apesar delas usarem menos terra, eu estava tentando explicar isso mais cedo pro Gus também, mas tipo, a vaca, o esterco dela ajuda a alimentar os fungos do solo e manter o solo vivo. É claro que a forma que é feita aqui no Brasil, que deixa elas andarem e não tem muita vegetação, não é apropriada para isso. As formas agroecológicas deixam as vacas soltas e com vegetação em volta, né? Fazem uns corredores para as vacas andarem. Mas, tipo, pecuária intensiva é a mais intensiva em metano também. Então... E assim, quem que faz isso, né, no mundo? Os Estados Unidos. Se vem dos Estados Unidos, você já pode esquecer que é ruim. É o critério, né? Se os Estados Unidos inventaram, é ruim. A gente tem o hábito de importar tudo que tem de pior também, né? Sim. Então, Sim. Aí, Bel, algumas questões adicionais aí a respeito do texto? Eu tenho umas questões, não é nem a respeito do texto, é a respeito de toda essa questão, assim, dessa pintura do agro enquanto um motor de desenvolvimento do Brasil, porque se vocês conseguirem, chat, me citar um país que ficou rico, enriqueceu e melhorou a qualidade de vida da sua população vendendo produto primário, exportando produto primário, eu juro que eu dou um beijo na boca de vocês. Mas eu acho que vocês não vão conseguir achar nenhum, porque não tem. Sim. Então, tipo assim, é muita estupidez, porque a gente sabe que o agronegócio está por trás da desindustrialização do Brasil. Isso é muito claro quando você vê a história, como as influências no governo por parte do agronegócio afetaram a questão da indústria. A gente vê que, assim, não está rendendo muita coisa para o povo esse tal do agronegócio. Falar de luta de classes no Brasil sempre é falar de latifúndio, porque a gente está falando de uma classe que é uma burguesia de séculos atrás, que tem muito poder político absurdo, que sonega muito imposto. Então, toda vez que vocês estiverem tristes, porque vocês vão ter que trabalhar até os 70 anos para pagar a Previdência, para poder se aposentar, lembrem que mais ou menos um quarto dessa dívida da Previdência aí seria pago só pegando o imposto sonegado do agro. Isso só imposto sonegado. Imagina se eles pagassem tanto imposto quanto deveriam, né? Então, assim, agronegócio é uma pauta, assim, que o comunista tem que ter na ponta da língua. Porque é por isso que eu chamei a Bebel, hein? É pra isso. Luta de classes. Ele é a cara. E acho que era isso que eu tinha pra falar. E aí, Bebel, você tem algumas fontes pra gente deixar pra galera? Eu tenho algumas. Pra gente já armar o pessoal? Um bom documento para vocês verem vários desses pontos que eu falei é um documento chamado O Agro Não é Tech, O Agro Não é Pop e O Agro Não é Tudo. É tipo só a negação da propaganda da Globo. Se vocês acharem esse PDF, ele é muito bom. Ele é meio longo, mas vale a pena demais, assim. Você me mandou, eu tenho ele aqui. Esse aí. Um livro é O Formação Política do Agronegócio, do Caio Pompeia. Ele é chatinho de ler, porque é muito nome, muita entidade, assim, mas eu acho que foi o maior fichamento que eu já fiz em toda a minha vida, porque tem muita coisa muito importante e você consegue visualizar, assim, a estrutura de poder e de poder midiático, político, tudo. E outro que eu acho que é muito bom, mas para quem quer mais assim entender alternativas, pensar em novos modelos, é o Dialética da Agroecologia, do Luiz Carlos Pinheiro Machado.
Esse livro, ele fala sobre agroecologia, ou seja, basicamente a antítese do agronegócio, só que ele fala de produção em larga escala. E ele tem muita experiência em diversas fazendas que ele já trabalhou, que aplicaram técnicas agroecológicas de produção, ou seja, sem arado, sem veneno, sem fertilizante, só com formas agroecológicas de produzir alimento, e que ele teve muito sucesso. Eu só não falo, vou ler para vocês no Discord, porque tipo, tem umas fórmulas químicas, tem umas partes mais complicadinhas que não ficaria tão legal. Mas eu recomendo muito também. Maravilha. E tem alguns veículos de notícias que você costuma consultar mais? Com certeza o joio e o trigo. Sim, é eu muito também. bom. O Brasil, de fato, eles geralmente põem muita notícia bem boa sobre também o assunto. São os dois que eu leio mais também. E o próprio jornal do MST, eu acho bom. O jornal do MST também eu leio. Mas esses três eu acho que já dão uma boa cobertura. O meu favorito, pessoalmente, é o joio e o trigo. É o melhor mesmo. Porque eles são bem comida e poder. Não tem Sim. outro assunto, assim. E o que você acha também de Olho nos Ruralistas? Tem que... o De Olho nos Ruralistas é bom. Nossa, bem lembrado, Ian. Como é que eu não pensei nisso? O De Olho nos Ruralistas é muito importante. Muito importante. Eu até recebi um e-mail deles falando pra... Eles falaram, dá uma olhada nesse artigo, se você quiser divulgar na sua live. Eu achei legal que eles entraram em contato comigo. Aí também acho legal. Fofes. Eu achei massa pra caralho, assim. Esses aí são sinistros, gente. Eles que denunciaram que o pai do Dallagnol lá, aquele desgraçado, Sim. tá envolvido com grilagem. Podem ir lá ver a fofoca, inclusive. É uma fofoca muito destrutiva, né? Uma fofoca terrível. Mas eles ficam de olho, eles olham muito para essa agricultura patronal, os latifundiários mesmo. E eu acho excelente, assim, para entender certos... Pra ficar de olho, assim, na lutinha de classes, né? Sim. Aquela coisa básica. E falando uma coisa que o João Carvalho falou esses dias também na live dele, pra quem pergunta a respeito da luta de classes no Brasil e da perseguição que o Estado burguês faz a não só comunistas, mas qualquer tipo de ativista social, quando a gente vai pro campo e o conflito por terra, a coisa se escala pra um nível que choca todos os outros países fora do Brasil. O nível de violência... de assassinato, de perseguição que tem no campo brasileiro, é uma coisa que é indescritível. Quando a gente fala para as pessoas, a Bebel que tá estudando na Espanha deve saber, quando se fala a respeito do que ocorre no campo no Brasil, as pessoas ficam chocadas, assim, que é num nível muito de quase que uma terra sem lei, de jagunçagem, de pistolagem, de perseguição, de morte de liderança todo mês. Então, assim, o bagulho é mundialmente famoso mesmo por ser uma desgraça. E as pessoas que trabalham com esses conflitos, é uma coisa difícil de engolir, assim, e não se deixe enganar pelo Estado Democrático de Direito, tá, gente? Porque no Brasil, o conflito no campo, ele é menos que feudal, ele é bárbaro mesmo, ele é uma coisa... É um negócio fora da realidade, então é isso que a Bebel falou, eu assino embaixo. Todo comunista brasileiro tem que ter o agro na ponta da língua pra falar sobre. Porque é uma coisa que é importantíssima pra luta de classes brasileira, pro domínio de classes brasileiro, pra orientação política do Brasil. Inclusive, se eu não me engano, Bebel, a bancada ruralista é a maior da Câmara agora, né? Sim. Então pra vocês verem, né? Tem 200 e lá vai caceta de deputado, né? E aí, inclusive... Então, a serviço de meia dúzia, é isso. Exato, Então, a serviço do capital estrangeiro, muitas vezes, inclusive. E no Senado, uma das pessoas que faz parte dessa bancada é a Simone Establishment, né? Então não se deixem levar pela... a Simone fala tão bem, ela é tão democrata, ela tá fazendo L, ela tá gritando pra acabar com o Bolsonaro. Ela é a classe de sempre, tá, gente? A Simone é a de sempre, ela é uma latifundiária do Mato Grosso do Sul, ela é uma pessoa que... uma das senadoras que mais vota contra interesses e contra direitos dos indígenas, historicamente. É uma pessoa que também vota muito alinhada com o governo Bolsonaro. Então, apesar de falar que é contra ele, que acha ele uma pessoa autoritária, e fez todo aquele escarcéu na CPI da Covid, não sei o que lá, tá? Mas eu acho que a gente tem que também saber quem são os nossos inimigos, e eu vou falar pra vocês, a Simone é nossa inimiga, tá? Ela é nossa inimiga de classes. Isso não tem meias palavras.
E outro inimigo de classes muito, muito proeminente é o senhor Partido Novo. A quantidade de latifundiário que tem lá é absurda, inclusive o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, tá? Latifundiário. Não à toa que ele sempre tenta passar leis aliás, tenta passar afrouxamento de leis para que algumas empresas do agro possam desmatar pedaços do Cerrado, que é um bioma já bem pouco protegido pela legislação brasileira. Então, assim, fiquem atentos, a direita inteira está bem mancomunada com o agro. E eu ia falar mais alguma coisa, estou tentando lembrar. Eu vou dar uma olhada aqui em quem está online. Deixa eu trocar a câmera. Eu não me lembro o que eu ia falar agora. Era alguma coisa bem importante. Meu Deus, meu celular tá vibrando muito. Nada que as pessoas não possam te seguir e você falar depois. É verdade. É verdade. Acho que eu ia falar aqui. Não, alguns carinhas ficam mais... Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Nós teremos... só um aviso também, né? Nós teremos o nosso Pororoca Regular sexta-feira. Costuma ser... essa vez vai ser Classic, porque vai ser um texto francês, né? Porque a gente até fez a charada, né? O que é, gosta muito de leis e odeia negros, né? Essa vai ser a charada que a gente tem pro próximo texto. Então a gente vai fazer sexta-feira, porque o tio não podia hoje, né? Mas eu vou continuar fazendo o Pororoca Experience aqui com outros convidados e convidadas. Tem muita gente legal pra gente trocar ideias sobre temas diversos. Tem muitos membros e membros da Soberana que eu quero que vocês conheçam melhor, com mais proximidade. A Bebel é uma delas. E é isso. Deixa eu ver aqui se eu tô a par da nossa agenda. Não, beleza. Vamos para... Nem sei quem tá on também. eu tô olhando aqui. Vamos para a Kel. Então é isso, gente. Prestigiem a Kel. Um beijo no coração de vocês. Muito obrigado pela presença. Muito obrigada. Isso, sigam a Bel. Vamos conversar mais sobre ecologia política. E é isso. Fiquem bem. E nos vemos quinta-feira, porque amanhã é minha folga, porque ninguém é de ferro. Sim, você também é filho de Deus. Vamos lá.